Já passando para a unidade 2, que vai falar especificamente do Estado brasileiro e suas políticas sociais, ou seja, como é que isso foi colocado em prática. Então, nós vamos trabalhar aí com focos muito específicos, por exemplo, a educação, a saúde, a assistência social, a geração de emprego e renda. Esse é o foco que nós vamos trabalhar as questões do Brasil como um todo. Então, por exemplo, aqui, a aula 7, seguindo aí a sequência da unidade 2, ela vai falar especificamente sobre as políticas de saúde, de educação no Brasil, desculpa. Na sequência, a gente vai falar da política de saúde. Então, como é que foi implementada a questão da educação, da saúde, assistência social, geração de emprego e renda no Brasil, as políticas no Brasil. Então, é um ponto específico que vocês vão trabalhar e eu trouxe para vocês alguns exemplos pontuais sobre como é que essa assistência se deu. Por exemplo, aqui, quando falo da saúde, eu vou falar do Sistema Único de Saúde, do SUS, que eu não sei se vocês sabem, mas o SUS ele é um sucesso mundial. Muitos países vieram já no Brasil, até o Brasil, para entender como é que o Brasil consegue implementar uma política de saúde como o SUS. O SUS ele não discrimina. A qualquer pessoa que apareça num posto de saúde, ela deve ser atendida. Mesmo que tenha uma renda alta, que tenha uma renda baixa, que tenha plano de saúde. Então, é uma política que é vista aí pelo mundo como uma política de saúde que não discrimina. Então, esse é o sucesso que nós temos aqui no SUS. Vamos ver ao longo aí também da questão da saúde, os problemas que nós temos, né? A questão da falta de investimento, ou seja, nem tudo são flores, né? Então, nós temos a parte positiva e a parte negativa do SUS e o atendimento que se tem aí nos aspectos relacionados a ele. A questão da assistência social. A assistência social também é vista aí por muitos países como uma condição aí essencial, principalmente quando eu falo aqui da questão alimentar, porque é uma questão de subsistência, uma questão humana. Então, nós vamos ver aí a questão da saúde alimentar e como isso é implementado. Por exemplo, nós temos aí uma parte da população brasileira em que as crianças vão para a escola só por causa da merenda, que é a única alimentação que ela tem certeza que ela vai ter por dia. Então, isso é muito grave. Imagina se não tivesse assistência social na escola, se o aluno não tivesse o que comer na escola. Então, isso é um ponto que nós vamos ver aqui na aula 10 e na aula 11, tá? Então, se preparem para que vocês possam observar essa questão relacionada principalmente ao aspecto alimentar. Na sequência, nós vamos ver a questão da geração de trabalho e renda, falando aí do desemprego que nós temos no Brasil, que é altíssimo e só aumenta, né? Principalmente após aí a última crise. Então, essas políticas que nós temos aí ligadas à geração de emprego e renda e o que se pode fazer, né, para que isso possa trazer aí, principalmente para nós, um aspecto mais positivo. Então, aqui nas aulas sobre trabalho e renda, nós vamos ver ali, a partir da criação de políticas de geração de emprego e renda, a partir da década de 30, Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas implementou, através aí das suas políticas, o aspecto ligado à geração de emprego e renda. Então, eu trouxe um aspecto histórico, desde o período Vargas até os dias atuais, tá? Então, na aula 12, na aula 13, nós vamos ver isso. Nas leituras complementares da unidade 2, eu vou pedir para que vocês façam uma reflexão sobre aí esse aspecto das políticas sociais no Brasil e estão ligadas aqui a todas essas políticas da unidade 2. Então, nós vamos falar de saúde, de educação, de alimentação, nós vamos falar do SUS, como isso foi implementado aí ao longo das décadas. Então, é um período histórico, tá? Nós vamos falar um pouco de história do Brasil, porque essas políticas ela tem uma relação de direitos e deveres e também um aspecto ligado a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, por exemplo, o investimento em educação, ele é de longo prazo. Você começa a investir em educação quando a criança ainda é muito pequena e você tem um retorno quando ela vai, por exemplo, para a universidade. Então, eu tive que fazer um aspecto histórico. Bom, na leitura complementar ainda, na unidade 2, eu chamo de leitura complementar 4, eu estou falando especificamente da questão social do Brasil.
Então, eu vou trazer aí a ideia do cidadão, os direitos e deveres do cidadão, ligada principalmente à nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição jovem, mas que é de 88, ou seja, já tem um tempo aí, ela já devia ter sido já muito mais implementada. Então, tem alguns direitos e deveres que constam na Constituição do Brasil, que até então ela não foi implementada, está apenas no papel. Então, nós temos uma Constituição que tem décadas, 2 décadas já, e até agora alguns direitos e deveres não foram implementados, estão apenas no papel. Então, essa é a discussão que nós vamos fazer através aí da Constituição. Então, a atividade 2 da unidade 2, ela vai falar principalmente sobre o texto 3, que é o texto complementar, que vai fazer uma reflexão preliminar sobre as políticas sociais no Brasil. Então, nós vamos ver cada um daqueles pontos e a ideia é que vocês trabalhem um texto de 15 a 30 linhas e que possa ser postado no ambiente, que vai discutir toda essa ideia aí de como essas políticas sociais foram colocadas em prática no Brasil ao longo aí desses anos, tá? Então, aproveitem a disciplina, estudem, façam as leituras, procurem alguns textos a mais, alguns complementos na internet, que vocês sabem que a internet tem muita coisa boa. Então, foi difícil, inclusive, até para mim, selecionar qual seria o melhor texto, porque tem muitas coisas aí disponíveis. E aproveitem bem o curso, façam o melhor proveito aí do processo de ensino-aprendizado de vocês. Boa sorte, abraços!